E aí, mana, vamos conversar? Uhul! Mulher, mais um quadro aqui criado no meu canal pra vocês, pra trocar uma ideia, pra trocar um proceder, pra vocês me conhecerem um pouquinho mais. Resolvi criar esse novo quadro que vai se chamar E aí, mana, vamos conversar, mulher, sobre isso. Primeiramente, quero falar, como eu falei logo no início desse vídeo, né? Que esse quadro vai ser pra gente bater um papo sobre muitas coisinhas. Uma delas sobre a minha vasta, né? Carreira de modelo, atriz, patinadora, bailarina que eu tenho, porque eu tava pensando aqui comigo, pessoal, já são, eu acho que mais de 20 anos de carreira na área da dança. Sim, pra você que não sabe, eu ainda hoje sou professora de dança, coreógrafa, bailarina, patinadora, avó, minha filha a universal quase, né? E aí eu decidi conversar com vocês hoje, pessoal, sobre alguns pontos relacionados à minha área da dança, que é a área que até hoje, né, eu trabalho, ganho um dinheirinho, e eu queria falar para vocês, conversar com vocês sobre o lado sombrio da dança, porque eu já também trouxe aqui alguns vídeos falando sobre o lado sombrio da vida do job, e deu muito bom. Então, quem gosta desse tipo de assunto, de trabalho de dança, de pop, trabalhar com artistas, com show, com close, minha filha, esse vídeo é pra você. Então senta aí, já pega a sua aguinha, sua pipoca. Estou aqui sentadinha na sala de casa, justamente pra bater esse papo com vocês, bem mais descontraído, tipo isso. Sentar aqui com vocês, bater um papo. Não sei se vai estar boa a iluminação, como é que vai estar. É um, né? A gente vai ver como é que funciona. Eu já fiz esse cenário alguns tempinho atrás e resolvi trazer de volta pra sair um pouquinho ali do meu escritório barra aonde eu gravo, né? Mas simbora começar a falar um pouquinho sobre essa minha jornada na dança. Eu comecei na dança, pessoal, muito novinha. Tem registros de imagem, de foto, de vídeo da minha família que com 3, 4 anos eu já estava inserida lá em Belém, Manaus, nesse contexto de cultura, né? A cultura do norte é muito forte também em relação à dança, né? Tem muitas danças como carimbó, a dança do coco, a dança do açaí. Então, lá na minha terra, Belém, Manaus, tem muito dessa cultura de muito criança você ser inserida, né, na cultura tradicional ali da nossa região. As festas juninas do norte, meu amor, eu falo pro meu boy, queria tanto que aqui em São Paulo tivesse esse tipo de cultura. Ciranda, carimbó, quadrilha, forró, ter festivais, né, que enalteçam esse tipo de cultura é maravilhoso. E lá em Belém, Manaus, minha filha, quando chega junho e julho, minha filha, te prepara, que a cidade inteira para, se contagia, né, com as festas juninas. E eu sempre fui inserida muito nesse contexto. Então eu digo muito que eu já nasci na cultura da dança por ter vindo, né, de uma cultura que propaga isso no norte, né? Mas, por incrível que pareça, mesmo o norte sendo algo tão acolhedor em relação a essa cultura, não há muito trabalho em relação a isso lá. Foi justamente isso que me tirou do norte, né? Me trouxe aqui para São Paulo para começar essa minha carreira. E eu falo que eu comecei a trabalhar com dança com 14, 15, 16 anos, né? Justamente no meu colégio, quando tinha esses festivais onde tinha gincana cultural, onde tinha algum tipo de dinâmica que tinha relacionada à dança, lá estava Maiana Reis sendo a primeira da fila a puxar os coleguinhas, a puxar os meus amigos, para eu mesma fazer coreografias, eu mesma já puxava ali a ciranda, a quadrilha, já queria ser a primeira, e é muito sobre isso. Então, eu sempre trabalhei com isso desde muito cedo e até ganhava dinheiro. Como é que eu ganhava dinheiro com 15, 16 anos, né? Em outras escolas, as pessoas conheciam o meu trabalho na minha escola, que eu fazia dança, coreografia, e me chamavam para coreografar outras escolas. Olha aí, ó, a mente capricorniana, a mente empreendedora de Dona Mariana dos Reis já estava desde jovem, queridinha. Aí eu ia para outras escolas fazer justamente coreografia, montar cenário, montar estrutura para essas escolas também apresentarem, né, no final do ano ou no meio do ano, quando eu tinha as quadrilhas, para outras escolas. Então, assim, eu até chegava a viajar para outros estados ali da região de Belém, né, para fazer também quadrilhas, coreografar. Então isso já está em mim sim há muito tempo. E quando eu vim para São Paulo, pessoal, como eu já contei em algumas entrevistas aqui eu falando com vocês, eu vim para cá ainda passando pelo meu processo de transição.
né. Então eu costumo dizer que eu sempre fui uma mulher trans, a Maiana sempre esteve em mim desde criança, porém aqui em São Paulo que eu me identifiquei como uma mulher trans de verdade, né. Então lá em Manaus eu tive um pouco desse acesso de estudar a dança sendo um homem gay, vamos dizer assim, mas eu já era totalmente feminina, eu já dançava totalmente com as mulheres, quando tinha grupinhos eu já ia para grupinho das mulheres, então eu conto que eu sempre estive inserida nesse contexto, né, do lado feminino. E chegando em São Paulo, eu fui trabalhar com dança, ainda hoje trabalho, e eu comecei a ver, né, que é muito diferente quando você quer se profissionalizar em uma cidade muito maior. Aqui em São Paulo, as pessoas, né, são um pouco menos acessíveis ao seu toque, elas são mais, né, cada uma por si, vamos dizer assim. E pra mim isso no começo foi bem ruim, porque Belém e Manaus eu gostava de abraçar as pessoas, brincar, já gostava de chegar fazendo rodinha de amigos, e aqui as coisas são mais diferentes, minha filha. Nesse longos 15, 16 anos que eu tô aqui em São Paulo trabalhando com dança, eu já vivi momentos muito felizes e também momentos muito tristes, né? Quando você para pra pensar que ainda hoje, 2026, não há leis, não há regra, não há uma tabela de preços pra você se inserir no rumo da dança, né? E hoje tá muito mais fácil você falar que é professor de dança, que você quer dar aula e por aí vai. Ainda mais depois com a popularidade que ganhou o TikTok nas redes sociais. Aí, minha filha, vai que vai. Qualquer uma pessoa fala que é professora de dança, qualquer uma pessoa hoje em dia fala que é bailarina, que é coreógrafa, e aí vai, nem precisa estudar muito, né? É só fazer um passinho, dois pra lá e dois pra cá, gravar um vídeo, bombou! Você já acabar sendo relevante na cultura da dança. Mas o que eu queria falar em específico pra vocês aqui em São Paulo, que foi muito difícil eu ter tido acesso a estudar dança aqui em São Paulo, né? Porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, tudo foi muito difícil pra mim. Eu não tive acesso a praticamente moradia no início da minha carreira. Já comentei aqui em alguns vídeos pra vocês que foi bem difícil me manter, né, de conseguir um trabalho, de conseguir começar a fazer show, de conseguir a trabalhar, cair no mundo da prostituição. Se você que não sabe, tem muitos conteúdos assim. Então, pra eu voltar a fazer aula, pra eu voltar a viver, a estudar a dança e trabalhar muito mais com a dança, foi depois que eu conheci o Lico, né, que foi onde eu consegui meio que parar um pouquinho, repensar a minha rota e voltar a fazer aula. Foi quando eu entrei em algumas escolas de dança, comecei a fazer mais companhia de dança, trabalhos também relacionados à mídia, à TV, tudo voltado pra dança, né? E nesse contexto, pessoal, da dança, sempre eu percebia que é muito difícil você encontrar pessoas trans inseridas nesse contexto. Você encontra? Claro que você encontra. Tem muitas mulheres trans hoje maravilhosas no contexto da dança, porém, pessoal, eu sinto que elas estão muito específicas em algum tipo de contexto, sabe? Inserida em uma linha de dança, inserida em uma linha profissional, ou de um cantor tal, inserido em algo pequeno, sabe? Ainda hoje eu sinto que a comunidade trans está em um núcleo da dança muito pequeno. E isso é muito ruim, né? Porque a comunidade cis, que é a comunidade da dança, elas têm os seus privilégios, elas têm os seus favoritos, ela tem os seus melhores. Sempre um amiguinho chama o outro. Sempre um professor trans que tem a possibilidade de dar emprego, ele não vai dar emprego para uma travesti. Ele não vai dar emprego para uma mulher trans. Ele vai chamar uma outra colega sua cis, né? E aí, esse núcleo da dança é recheado de pessoas cis. E isso acaba sendo ruim para nossa comunidade. Porque se você parar para ver, quem está dando esse tipo de empregabilidade para as pessoas da dança são pessoas cis. Eu sinto muito que essas pessoas cis que têm esse poder de dar empregabilidade para os nossos corpos não querem os nossos corpos inseridos aonde essas pessoas estão. Eu já fiz vários e vários vídeos no meu Instagram, alguns até que tiveram uma boa relevância, denunciando, sabe, esse tipo de situação que acontece com os nossos corpos. Porque quando eles querem uma pessoa trans, é duas. Assim, raridade na fé de Deus, Pai Todo-Poderoso, 3. Que eu nunca. É raridade mesmo, tipo, nunca vi. Então, assim, por que os nossos corpos só precisam estar ali pra ocupar esse buraco, pra tampar esse buraco, pra falar, não, eu tenho pessoas trans aqui no meu balé, ó, a minha escola tem mulheres trans aqui, ó, a Maiana aqui, entendeu? Já fiz aulas em escolas, quase todo São Paulo aqui,
e praticamente na sala de aula só era eu de pessoa trans. Vou falar que não existem mulheres trans que estão fazendo aula? Não, isso seria uma mentira, né, da minha parte. Mas muitas e muitas vezes, por meses e meses, só eu estive ali naquela sala ocupando esse espaço. E isso é muito triste, porque sem esse estudo, pessoal, sem os nossos corpos serem vistos ali na sala de aula, essas pessoas não vão dar trabalho pra gente. Não vai estar tendo mulheres trans em grandes festivais, não vai estar tendo pessoas trans trabalhando com grandes cantores. E todo mês, entra mês, sai mês, eu adoro fazer no meu Instagram esse tipo de postagem. Eu pego todos os artistas famosos que vocês conhecem aí, né, que estão na mídia, aí Pablo Vittar, Luísa Sonza, Isa. Eu sempre gosto de expor. Eu coloco uma lista e falo quantas pessoas trans trabalham com esses artistas. Quantas pessoas trans estão inseridas nesse balé desse artista. E aí, minha filha, quando eu coloco ali, você para pra ver tão nitidamente que os nossos corpos estão cada vez mais excluídos, é muito louco parar pra pensar isso. O mais louco ainda pra parar pra pensar nisso é que muitos desses artistas se falam prol da comunidade, falam que são da comunidade. Mas quando você vê ali, né, no final dessa linha, se eles estão mesmo segurando a mão da comunidade, aí que você vê que a letra T sempre é a cortada. A letra T sempre é a deixada de lado. A letra T sempre é a esquecida. E é isso que, historicamente, essas pessoas fazem com os nossos corpos. Não dão empregabilidade, não dão acesso aos nossos corpos, não querem os nossos corpos perto da deles, mas quando chega no dia das travestis, em julho, na parada, eu amo as trans. Eu amo, meu Deus do céu. Tenho até amigas. Já dei até emprego. É o que mais eles gostam de falar. Mas quando você coloca em números, em dados, esse tipo de estatística que eu sempre gosto de colocar no meu Instagram, é muito triste saber que nossos corpos estão excluídos. E eu sempre falo, a maioria desses números alarmantes que eu mostro em relação ao combate das pessoas trans na dança, que não tem, é justamente por um medo, sabe, pessoal? Eu sinto que essas pessoas têm medo de bater de frente com os nossos corpos, porque os nossos corpos são muito fodas. Tem mulheres trans que são aí maravilhosas e não têm acesso nem a dar aula em algum lugar. Tanto que várias e várias escolas aqui em São Paulo, se você pegar pra ver, não tem mulheres trans dando aula. Porque essas escolas não querem dar esse acesso, sabe? Querem sempre nos excluir desse tipo de sociedade. Mas como eu falei, quando chega junho, julho, mês das trans, mulher, escola, eu amo, bolsa pra trans, desconto pra trans. Mas quando você vai ver ali no dia a dia, olhando mesmo se essa escola, se esses alunos, se esses professores querem pessoas trans ao lado deles, meu amor, a verdade é que não quer, querida. E uma outra coisa muito triste que sempre acontece, eu bato muito nessa tecla, que não basta você ser boa, bom no mundo da dança, meu amor. Você vai precisar cheirar o cu de coreógrafo. Você vai precisar cheirar o cu de um assistente. Você vai precisar cheirar o cu de um amiguinho, pra esse amiguinho te indicar pro coreógrafo e o coreógrafo te colocar no trabalho. E você vai precisar baixar a cabeça pra essas pessoas. Essas pessoas que trabalham na dança, esses coreógrafos de grandes artistas, pessoal, vocês não têm noção do quanto é tóxico conviver ao lado dessas pessoas, do que dirá fazer uma aula. Do que dirá conversar com essas pessoas. Já estive presente em inúmeras e inúmeras aulas desses grandes coreógrafos que estão aí, né, das divas pop. E o que você vê, as barbaridades que esses coreógrafos falam para os seus alunos que estão ali pagando, né, é surreal. Já bati de frente com muitas pessoas, por isso que hoje em dia eu sou a enjoada, eu sou a chata, eu sou a excluída do mundo da dança, porque eu nunca me calei e eu nunca vou me calar, filha. Se você que tá aí até hoje tirando o cu desses caras, dessas gays que estão aí fazendo a dança, fazendo a coreografia, meu amor, é isso que você quer pra sua vida? É a vida. Continue abaixo da cabeça. Continue levando desaforo pra casa. Eu não quero passar por isso, filhas. Hoje, com 35 anos, eu consegui ter um outro tipo de estabilidade financeira, não só com a dança. Porque se fosse com a dança, minha filha, até hoje eu estaria na prostituição. Porque eu nunca tive uma renda fixa com a dança, sabe? Eu nunca trabalhei como um cantor que me desse esse tipo de estabilidade. E o que mais você consegue ver aí no mundo da dança hoje são pessoas cis que nem tão boas são e estão em 3, 4, 2, 5 balé, né? De artistas grandes viajando pelo Brasil e pelo mundo. E por que não dar espaço para outras pessoas, sabe? Por que não inserir pessoas trans? Eles não querem.
Essa é a verdade. Eu tive um debate há algum tempo muito grande também com o balé do Pedro Sampaio, aonde eu expus que eles fizeram uma audição para 20 bailarinos, não teve nenhuma mulher trans selecionada. Eles não quiseram chamar pessoas trans para estarem ali, né? E a resposta da coreógrafa foi que ela não tem culpa se não teve pessoas trans ali para inserir no balé, para participar da audição. E é isso que eu falo. Como é que os nossos corpos vão ter chance se muitas de suas vezes nem na aula as minhas manas têm chance de conseguir o dinheiro para fazer? Entendeu? Mulheres trans têm, boas. Por que não chamar fora da audição? Por que não mandar um convite direto? Mana, eu sigo o seu trabalho aqui. Eu sei que muitas das vezes você não vai ter dinheiro para ir na audição, para enfrentar dias e dias ali, para passar por esse processo psicológico. Mas eu tô aqui. Vem cá, vou te puxar, sabe? Vem conversar comigo. Eu vou começar a te ajudar a entrar em mais aulas, te ajudar a fazer um projeto. E minha filha, isso elas não querem, não. Só querem apontar o dedo e falar que nós não podemos estar ali inserida nesses locais. E até hoje, se você pegar pra ver em muitos balés que vocês podem ver aí, como vocês quiserem, não existem pessoas trans, não existem mulheres trans inseridas nesse contexto, porque essas pessoas não querem. Essas pessoas não querem inserir os nossos corpos junto com eles. E tudo isso eu falo muito que é relacionado ao medo, né? Ao medo dos nossos corpos serem muito melhores que o deles. Porque mesmo com tudo isso que acontece, ainda estamos vivas. Mesmo com tudo isso que acontece, minha filha, ainda estamos aqui belíssimas lutando pelo nosso espaço, né? E as pessoas cis já têm tudo isso de bandeja e mesmo assim são pessoas ruins, são pessoas que não têm talento, que só estão ali porque estão tirando o fiofó do outro, só estão ali porque estão abaixando a cabeça para coreógrafo, que está todo dia sendo tóxico com eles, porque é o que eu mais vejo, gatinha, nos stories do Instagram, estão tudo sorrindo, mas quando estão em panelinhas, em festas, estão tacando pau nesses coreógrafos, estão tacando em pau nesses artistas, porque também não podemos tirar a culpa dos artistas que não procuram pessoas trans, eu não procuro pessoas qualificadas para isso, né? É tudo número, é tudo engajamento, é tudo, ai, tem seguidor? Vem trabalhar comigo, mas a gente sabe que não funciona assim, né? Então, esses são vários lados sombrios da dança, e isso que fez também com que eu saísse um pouco desse lado, e hoje, graças ao bom Deus, eu conheci um outro lado da dança, que é um lado de projetos, de companhias que estão mais inseridas em baladas, né, LGBTs, inseridas nesse contexto de fazer festas mais voltadas para esse público de balada, de rave, e eu tô amando porque eu tô conhecendo pessoas incríveis, pessoas que eu sempre quis trabalhar, e sempre nesses trabalhos também, outras pessoas como eu também, que já estão por aqui, com esse outro cenário, que é o cenário de show, de viajar, de cantor, também já estão, como é que fala? Não querem também mais trabalhar. Então eu tô amando trabalhar com essas novas pessoas que estão também inseridas junto desse contexto comigo, que é agora em baladas. Já postei aqui alguns vídeos pra vocês, e eu espero que ajude, né, esse vídeo, alguma mulher trans ou alguma pessoa que quer começar nesse cenário de show com artista, minha filha. Você precisa fazer terapia, você precisa se inserir bem direitinho, saber com quem você vai andar, porque nesse mundo, filha da dança, de artistas pop, é um querendo comer um outro, é um querendo passar a rasteira no outro. Você respirou, filha? Te trocaram pelo seu amigo que você chamou ali pra trabalhar com você. Você respirou? O seu coleguinha que estava do lado, desempregado, sem emprego, você chamou, te passou a rasteira e hoje é o coreógrafo do artista que você trabalhava. É, gatinha. Diretas, indiretas, meu amor, é o que mais tem aí. Mas, mano, esse vídeo tá longo aqui. Eu queria trazer mais mesmo esse tipo de conversa pra sentar aqui e conversar. Nem sei como é que tá a luz, nem sei como é que vai ficar o áudio, mas eu queria começar, né, esse novo quadro aqui do E aí, mana, vamos conversar? Porque eu pretendo trazer muitos mais outros assuntos. Tem algum assunto que você quer falar? Mas, Ana, fala sobre isso, fala sobre aquilo, sobre essa polêmica, me fala aí. Tem muitos e muitos quadros aqui no meu canal onde você pode se informar. Ou fala aí, mana, relatos da vida do jovem, relatos de uma mãe narcisista, o Fala Aí, mana, que é onde eu converso com várias personalidades aí. Então tem muita coisa no meu canal aí, dá o like, se inscreve no canal, vem bater um papo comigo. Lembrando que eu faço lives quase todos os dias, viu? Não esquece de mim, mulher. Seja um membro do canal, porque tem muitos conteúdos exclusivos aí, lives exclusivas, e logo, logo eu vou fazer um grupo no WhatsApp pra gente bater melhor um papo, conversar, sabe? De mais amiga pra amiga. Simbora, mulher. Um beijo, e esse E aí, mana, daqui a pouco volta com mais um assunto babado. Fica ligado aí, você, mana trans. Não vai tirar o fiofó dos outros, hein, pra conseguir emprego. Que é babado.